Coxinhas, tudo bem com vocês? Aqui é a Sônia Ventura e hoje eu vou trazendo uma receitinha para vocês de vovó. Rosquinha de nata, crocante, deliciosa. Vai servir tanto para você fazer aí para sua família, para os amigos ou para vender também, ganhar uma rendinha extra com essas rosquinhas. Eu vendo bastante delas aqui na minha linha de padaria. Eu tenho uma Breakfast in a Box, que é como se fosse uma espécie de cesta de café da manhã, café colonial. E eu vou estar passando essa receitinha para vocês agora. Coxinhas, para essa receitinha, a gente vai precisar dos ingredientes. Vou colocar as descrições aí para vocês depois, tá? Aí embaixo aí direitinho a quantidade. A gente vai precisar de açúcar, 3 ovos, fermento para bolo, não pode ser o fermento para pão, tá bom, pessoal? Uma pitadinha de sal, margarina ou manteiga, a farinha de trigo e nós vamos usar nessa receita creme de leite. Mas você pode usar também nata, se ela for mais acessível aí para vocês. Então aqui nós vamos colocar primeiramente açúcar. Separa assim uma bowl, coxinhas, uma vasilha assim, ó, com espaço, tá bom? Vamos acrescentar os ovos. Vocês vão amar essa receita, é uma rosquinha muito prática, muito delicinha de se fazer. Vamos acrescentar aqui a nossa margarina. A margarina, ela tem que estar assim, ó, em temperatura ambiente, tá bom, coxinhas? Ela não pode estar gelada, porque senão vai dificultar aqui no seu processo de produção aqui da massa. E a gente vai acrescentar o creme de leite. Como eu disse, você pode fazer ela com a nata. Aqui na Inglaterra, a nata em inglês, para quem quiser fazer, chama clotted cream. E ela é bem fácil de encontrar. Tá? Em qualquer supermercado você encontra a nata aqui. E aí no Brasil também ela é bem fácil de encontrar, então é porque eu sempre procuro fazer essa rosquinha, a receita, dando essas duas opções para vocês, tá bom? O que for mais fácil você pode usar. Ah, Sônia, eu tenho o creme de leite, então faça com o creme de leite. Ah, Sônia, eu vou usar a nata, então faça com a nata, que o resultado vai ser o mesmo, mas com a nata ela fica um pouquinho mais saborosa, tenho que confessar. Pode usar o fouet ou uma colher, tá? Fica mais fácil aí pra vocês, coxinhas. Tem que dissolver direitinho a margarina ou a manteiga. Se você for usar a margarina, acabe optando pela sem sal, tá? Mas fica melhor. E aqui a gente agora vai colocar o fermento para bolo. Fermento para bolo inglês, para quem tá fora e não fala inglês. Baking powder, fermento para bolo. Vou colocar tudo direitinho nas descrições para vocês, tá bom? Vou agora mexer com o fouet. Fica mais fácil. Deixa eu tirar aqui, vamos colocar a nossa pitadinha de sal. Mexeu. Virou praticamente um líquido, agora vamos fazer o quê? Vamos acrescentando a farinha. Sônia, quanto de farinha? Aí, minha filha, só Jesus sabe, no olhômetro. Mas aqui eu tenho 800 gramas, vou acrescentando aos poucos. E daí eu falo pra vocês, se foi toda, se não foi. Aos poucos, tá? Eu vou mostrar o ponto pra vocês. Vai sempre acrescentando aos poucos a farinha. Porque essa massa aqui, coxinhas, ela não pode ficar seca, tá? Porque senão não fica saborosa. Porque se você fizer ela, enrolar ela de uma espessura maior, ela não vai ser rosquinha, ela vai ser um bolachão, tipo um bolão. Aí não teremos o resultado de rosquinha, tá bom? Aqui ainda tá mole, vamos acrescentar mais. Nessa espessura aqui, nesse ponto, ela tá ponto de bolo. Não é ponto de bolo que nós precisamos de ponto de rosquinha. Então vamos colocar mais um pouquinho de farinha. Agora o quê? Agora não dá mais para mexer com a colher. Então vamos mexer com a mão. Por quê? Porque ela fica pesada. Essa massa, ela pesa, tá, coxinhas? Os haters, que eles adoram. Põe uma luva, põe você uma luva.
Aqui nós não pomos luvas, estamos cozinhando em casa, para a família. E aí, nós faz o quê? Maceta a língua dos haters aqui, ó. Vamos macetar! E ela fica assim mesmo, ó, grudando. Vou mexer aqui já eu volto com o ponto dela para vocês. Então, coxinhas, ó, terminei aqui a minha massa. Mostrar para vocês o ponto dela. Qual que é o ponto, Miss? É esse aqui, ó, de grude, de push. Como se fosse uma colinha. Esse é o ponto dela. Ela não pode, pessoal, ficar uma massa dura, tá? Porque senão a gente não vai ter o resultado da rosquinha crocante. Ela tem que ser assim mesmo, puxentinha assim, ó. Não pode ser muito mole, porque senão você não vai conseguir enrolar ela. E não pode ser dura, tá? Tem que ser exatamente esse ponto, de push, de colinha, ó. Esse aqui. Agora eu vou mostrar pra vocês, tem todo um truquezinho pra você fazer ela perfeitinho. E detalhe, coxinha, com paciência, tá? Pelo amor de Deus. Não vai fazer um negócio de qualquer... Põe amor, põe carinho, põe tempo, que o resultado vai sair perfeito. Não vai fazer o trem às pressas, de qualquer jeito, aí sai aquele bolão, aí sai tudo do foco. Vamos fazer o negócio direitinho, vou mostrar pra vocês aqui. A hora que você fizer a rosquinha, você jogar aqui no açúcar, porque a gente vai ter que jogar aqui no açúcar não vai grudar nela. Por quê? Porque ela tá seca, tá? Então você não vai ter o resultado de uma rosquinha crocante, saborosa, açucaradinha, porque o processo da açúcar aqui é que vai deixar ela bem gostosa, docinha e crocantezinha. Então não pode ficar seca, muito importante. Presta atenção na receita, coxinha. Então, vamos jogar um pouquinho aqui de farinha aqui na bancada. Não muito, tá? E aí você, com a sua mãozinha, por que a margarina? De novo, porque a massinha gruda. Então, você precisa untar as mãozinhas. Não vai usar óleo, tá, coxinha? É margarina ou manteiga. E aí, você vai pegar aqui. Que tamanho, Sônia? Aí é up to you. Aí é sua escolha. Se você quiser ela mais grande, se você quiser ela mais pequenininha. Eu vou fazer pra vocês o tamanho que eu faço aqui, na minha produção. E o tamanho, exatamente o tamanho que eu vendo pros meus clientes aqui. E eles adoram. Então a gente vai fazer eu vou fazer esse formato aqui, é o formato que eu faço aqui. Aí você faz o formato que te apetecer aí, coxinha. Ó, você vai fazer assim, uma minhoquinha. E aí você vem e trança. Tá? Trança ela. Faz assim bonitinha. Eu já tenho a minha forma aqui enfarinhada. Vou colocar de cá. Aí, se você quiser, passa mais um pouquinho de margarinazinha aqui, se caso ela já tiver um pouquinho mais seca. Pra quê? Pra grudar açúcar. Açúcar tem que ficar nela. Não pode você jogar aqui e ela sair seca sem açúcar. Ó, aqui, ó. Tem que ser assim. É por isso que a massa tem que ser mais pegajosa. Se ela ficar seca, nós não vamos ter esse resultado. Tá bom, meninas? Então faz do jeitinho que eu tô ensinando, que vocês vão arrebentar. Cola na minha que vocês arrasam. Ó, vamos fazer outra aqui. Outra coisa, se você fizer ela muito, muito grande, coxinha, ela vai virar um bolachão, um bolo. Aí não é interessante. Faz ela desse jeitinho aqui que vocês vão ver. Que lindinhas que elas ficam, que saborosas, crocantezinhas, tá? Faz do jeito que a minha está ensinando. Começa a inventar trem do jeito que você quer e não, coxinha. Faz do jeito que eu tô falando que vocês vão arrebentar. Ó, fazer assim. Olha que bonitinha que elas ficam. Aqui nessa massa também, coxinha, esqueci um detalhe. Caso você queira acrescentar essências para ela ficar com sabor, você pode, tá? Coloca assim espessura de 2 dedinhos, porque senão elas colam, tá? Na hora de assar. Pode colocar essência de baunilha, essência de limão, essência de laranja, vai ficar uma delícia, viu? Aí a gente vai enrolando. Aqui, coxinhas, eu vou mostrar pra vocês, bem de pertinho, como é que vocês vão fazer ela. Vocês terem o resultado da perfeita rosquinha. Vai fazer assim, a lombriguinha aqui. E aí você vai fazer isso aqui, ó, de pertinho. Os nó tem que estar pertinho um do outro, assim. Você não pode fazer ele o nó
grande. Tem que ser assim, tá? Ela vai ficar uma rosquinha bem bonitinha, crocantezinha. Agora a gente joga aqui no açúcar. Ó, vou mostrar pra vocês. Não faz ela com os espaços grandes, que aí você vai ter um bolão, você não vai ter uma rosquinha. A hora que assar, eu explico pra vocês direitinho, já eu volto. Então, coxinhas, voltamos. Olha, eu quero mostrar ela pra vocês como que elas ficam, tá vendo? Fica toda açucaradinha. É bom vocês fazerem elas nesse tamanho, tá, pessoal? Rende bastante e eu acho que é o tamanho ideal para você servir na sua mesa de café da manhã ou se for para você vender, é o tamanho ideal, tá? Eu vou colocar ela no forno e vou trazer elas prontinhas para vocês verem o resultado. Olha, coxinhas, olha aqui as nossas rosquinhas, olha como que elas ficam lindas. Ah, e o cheirinho? Vocês não estão entendendo o cheirinho. Eu fiz ela em 2 formatinhos. O formato que eu uso aqui para servir na minha casa, para os meus amigos, para vender é esse aqui, tá? Eu acho que fica mais bonitinho. Mas eu fiz ela assim também redondinha. Deixa eu colocar aqui, tirar aqui para vocês verem. Aí eu faço ela assim também redondinha assim, ó. Assim dá um pouquinho mais de trabalho se você for fazer a receita inteira. Aí assim, para produção de venda é mais rápido. Assim também fica muito bonitinho. E olha aqui, ó, lembra que eu falei para vocês, o cameraman aqui, ó, pode chegar bem de pertinho se quiser, se der para ver mais. A questão do açúcar, esse é o segredo dessa rosquinha, coxinhas. Por quê? Porque ela vai ficar com a casquinha, uma crostinha da açúcar crocante. Se você fizer ela, a massa ficar seca, a sua açúcar não vai grudar na massa e você não vai ter esse resultado. Olha como que ela fica linda. Olha, daqui já dá pra vocês ver a açúcarzinha, ó. Ó, se você fazer assim, você vai ver até que ela tá um pouquinho, ó, durinha, ó, a crostinha. E fica deliciosa essa rosquinha, é maravilhosa, vende muito bem. Olha como é que ela fica atrás, ó, assadinha. Então faz do jeitinho que eu ensinei pra vocês, o passo a passo, que ela vai ficar desse jeitinho, vai ficar lindinha, saborosa, crocante. Você vai vender horrores. E se for fazer aí pro maridão, pros amigos, pra família, você vai arrasar, minha filha. Todo mundo vai querer essa receitinha, ó. E agora eu vou fazer o quê, coxinhas? Um cafezinho, porque eu não sou de ferro, né? Lá em Goiás a gente come essas rosquinhas assim com café. Mas aí a rosca é sua, você come ela até com champanhe, se tu quiser, coxinha. Olha, coxinhas, aí eu coloco elas assim, ó. Assim, eu coloco quando eu vou servir pra minha família, né? A mesa posta, café da manhã, café da tarde, aí eu coloco assim, ó. Olha como é que elas ficam lindinhas. E aí vocês podem fazer assim, aqui eu fiz só 2 redondinhas. Mas e se você for vender, coloca assim, ó, no recipientezinho assim. Se você optar por vender elas redondinhas, porque o formato fica mais bonitinho, aí você lota aqui, ó, tá? E aí o tempo dela, Sônia, de validade, 30 dias. Você colocar ela num recipiente fechado, com tampa, sabe? Se você for fazer em produção para vender, você pode fazer ela, por exemplo, faz aquele montão para semana e conforme seus clientes for pedindo, você já tem elas prontinhas ali. Procure armazenar com recipiente com tampa e manter elas num lugar fresco, tá bom? Mas ela não dura isso, com certeza não, porque o pessoal ama. E se você for vender, você vai vender horrores. Lá em Goiás, a gente come ela assim. Ó, como eu sou uma boa goiana, é assim que a gente come qualquer biscoito, rosquinha, assim. Molha no café. Deliciosa, coxinhas. Eu vivo na Inglaterra, mas não larguei as minhas raízes. Bom, espero que vocês tenham gostado dessa receita. Compartilhem, se inscreva no canal, assine aí o sininho de notificação, deixa seu comentário, fala pra mim o que você achou dessa receita, se você já faz essa rosquinha, se você usa ela de forma diferente. E se vocês fizerem, manda lá no nosso Instagram que eu vou estar compartilhando. Siga minhas redes sociais. Beijo, até a próxima. Cola na minha que vocês arrasam. Mas tá bom, hein? Tchu, 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 tchu.